Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o programa chamado PictoBlocks. Este programa aqui, ele tem este ícone aqui do urso, e ele serve para a gente tanto programar o Arduino quanto fazer animações, que nem o MBlock que nós já utilizamos. Então, quando a gente abre o PictoBlocks, ele tem algumas opções. Aqui nós vamos utilizar essa opção aqui de blocos. Então, ele tem essa cara muito parecida com o MBlock. Aqui a gente tem o palco com atores, que a gente pode adicionar novos atores, cenários e programar uma animação ou um jogo aqui. Mas também é possível a gente conectar ao Arduino. Então a gente pode escolher aqui o nosso Arduino, dependendo se a gente vai utilizando o Arduino Uno, o Arduino Mega ou o Arduino Nano. Então eu estou aqui conectado com o Arduino Uno no meu computador, eu vou escolher o Arduino Uno. E aí ele nos aparece essa opção aqui para dizer em qual porta o Arduino está conectado. Geralmente vai aparecer do lado da porta escrito Arduino, naquela que o Arduino tiver. Pode ter outras coisas conectadas no computador, além do Arduino, que vão aparecer aqui, mas a gente quer escolher para conectar o Arduino. Então, no meu caso, ele está aqui na COM3, vou clicar em conectar. Às vezes ele dá um erro, deixa eu desconectar e conectar novamente. Beleza. Então, aqui, ó, quando ele fecha a tomadinha, quer dizer que está conectado. Está dizendo aqui, ó, conectado a COM3. Então aqui os pinos, vão aparecer os pinos do Arduino, que antes não estava aqui, os bloquinhos para controlar o Arduino, né? E nós temos duas opções principais para utilizar o Arduino. Uma é utilizar o Arduino junto com o palco aqui. Então a gente pode criar... Deixa eu vir em eventos aqui, ó. Então quando a bandeirinha for clicada, eu quero que meu ator faça alguma coisa, mas eu também quero, por exemplo, que aconteça alguma coisa no Arduino. Então eu posso misturar as duas coisas, o Arduino junto com o palco aqui. Mas a opção que a gente vai trabalhar não vai ser essa, vai ser a opção para programar o Arduino só sem utilizar o palco. Então para isso nós vamos mudar aqui do modo palco para o modo carregar. A gente tem que esperar um pouquinho. Aí ele mudou de modo, aqui apareceu o código do Arduino, e ele inclusive desconecta a placa, tá? A gente tem que vir conectar de novo. Beleza, está conectado aqui. E aí, para programar o Arduino, eu venho aqui em Arduino Uno, e sempre começo com esse bloco aqui, ó. Quando o Arduino Uno iniciar, faz o que está aqui embaixo. Então nós estávamos utilizando o Tinkercad para programar aqui. Qual que é a diferença principal entre os dois, né? O Tinkercad, ele é um simulador. Então eu consigo colocar alguns componentes aqui, né, simular o meu projeto com motores, com botões, com Arduino, programar e testar aqui e ver isso funcionando. No PictoBlocks eu não tenho a parte de simulação, tá? Eu só consigo programar o Arduino real. Só que aqui no PictoBlocks eu consigo controlar muito mais coisas. Eu posso aqui vir e adicionar extensões, então eu tenho várias extensões para trabalhar com outros tipos de sensores e atuadores que eu não consigo no Tinkercad. Então nesse sentido ele é mais completo e ele também tem aquela parte, né, do palco de trabalhar com animações e jogos que o Tinkercad não tem isso. Então aqui no Tinkercad a gente sempre tem o no início e o para sempre. Aquilo que a gente quer que aconteça somente uma vez quando o Arduino iniciar, a gente coloca aqui dentro do no início. Então se eu colocar, digamos que eu tenho um LED aqui no pino 2 e eu quero que ele pisque uma vez só, quando o Arduino ligar, eu vou colocar aqui dentro do no início, né? Então assim, o LED que estiver conectado no pino 2 vai acender, ficar um segundo aceso, apagar e ficar um segundo apagado. Chegou aqui no final, pula para cá, não tem nada,
não faz mais nada. Já se eu colocasse aqui dentro do para sempre, isso aqui ia ficar em loop, né? Então o LED ia ficar piscando para sempre enquanto o Arduino estiver ligado. Então essa é a diferença do no início e do para sempre. Já que no PictoBlocks eu não tenho esses bloquinhos no início e para sempre. O que eu tenho? Eu tenho quando o Arduino Uno iniciar. Então vamos até ver aqui, ó, em blocos mais texto. Isso daqui é o no início. E isso daqui é o nosso loop, é o nosso para sempre. Então se eu coloco alguma coisa aqui dentro, ó, ele apareceu aqui dentro do setup, que é o no início. Reparem essa linha aqui, ó. Essa linha é esse bloco aqui. Se eu coloco ela aqui, ó, ela vai aparecer dentro do loop, do para sempre. Já aqui no PictoBlocks, esse bloquinho é o mesmo que esse daqui, ó. Definir pino X como alto ou baixo. Ó. Definir pino digital, escolho o número de saída como alto ou baixo. Se eu coloco isso aqui, direto embaixo, ele vai aparecer aqui dentro do setup. Apareceu essa linha aqui. Como que eu faço para colocar no para sempre? Eu tenho que vir aqui em controle e utilizar o sempre. Então, ó, quando eu coloco ele dentro do sempre, ele está aparecendo aqui dentro do loop. Então, como que funciona aqui? Aquilo que tiver antes do sempre vai ser como se estivesse dentro do no início aqui. E aquilo que tiver dentro do sempre é como se estivesse dentro do para sempre aqui. E fora isso, é muito parecido aqui os blocos, né? Vai mudar a cor, talvez o que esteja escrito é um pouquinho diferente, mas é muito similar. Eu também vou ter os bloquinhos aqui do se então, do se não, os bloquinhos de matemática aqui, ó, o igual. Então, se a leitura do pino onde está ligado o meu botão for igual a 1, então acende o LED. É a mesma coisa que a gente tem aqui, ó. Se a leitura do pino tal for igual a 1, acende o LED. Exatamente a mesma coisa. Então, este é o PictoBlocks. E aqui, como é que eu carrego para o Arduino? Eu faço meu código e eu não preciso ir lá no outro programa do Arduino para enviar o código. Eu envio daqui mesmo. Dou um carregar código e ele já vai enviar direto para o Arduino este programa que eu criei aqui. Então isso aí também facilita um pouco. Ó, carregado com sucesso. Porque no Tinkercad eu tenho que vir aqui, dar um Ctrl+C, abrir o Arduino IDE, dar um Ctrl+V. A partir do Arduino estando conectado, eu venho aqui e clico em Upload, né? Já aqui no PictoBlocks, não. Simplesmente, uma vez que está conectado aqui, eu clico em carregar código e ele vai mandar esse código. Então, este é o PictoBlocks.